Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia, onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 188, estamos no período do exílio e vamos ouvir segundo livro dos Reis 22, segundo livro das Crónicas 33 e Provérbios 7. Segundo livro dos Reis 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Jedidá, filha de Adaías, natural de Boscate. Fez o que é reto aos olhos do Senhor e seguiu fielmente o exemplo de David, seu pai, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Shafan, filho de Assalias, filho de Meshulam, dizendo-lhe: Vai ter com o sumo sacerdote Hilquias e diz-lhe que mande recolher o dinheiro levado ao templo do Senhor e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Dê-se esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo, a fim de pagarem aos que trabalham na reparação do edifício, carpinteiros, construtores e pedreiros, e comprarem a madeira e as pedras de cantaria necessárias às reparações do templo. Mas não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Hilquias disse ao escriba Shafan: Encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Hilquias entregou este livro ao escriba Shafan, o qual, depois de o ler, foi ter com o rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava na casa do Senhor e entregaram-no aos encarregados do templo do Senhor. E acrescentou: O sumo sacerdote Hilquias entregou-me um livro. E leu-o na presença do rei. Ao ouvir as palavras do livro da lei do Senhor, o rei rasgou as suas vestes e ordenou ao sacerdote Hilquias, a Aicam, filho de Shafan, a Acbor, filho de Miqueias, ao escriba Shafan e ao seu oficial Asaías: Ide e consultai o Senhor acerca de mim, do povo e de todo o Judá sobre o conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática o que nele se nos prescreve. O sacerdote Hilquias, Aicam, Acbor, Shafan e Asaías foram ter com a profetisa Uldá, mulher de Shalum, filho de Tikvá, filho de Arás, encarregado do vestuário. Ela vivia em Jerusalém no 2º quarteirão. Falaram com Uldá e ela respondeu: Isto diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos mandou vir a mim. Assim fala o Senhor: Vou enviar calamidades sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme as ameaças que o rei do Judá leu no livro. Pois eles abandonaram-me e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com as suas obras. A minha indignação inflamou-se contra esta terra e não se apagará mais. Ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, direis: Isto diz o Senhor. Porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se atemorizou e te humilhaste diante do Senhor, ao ouvir a minha sentença contra esse lugar e contra os seus habitantes, condenados a serem objeto de espanto e de maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, oráculo do Senhor. Por isso vou reunir-te a teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vos vou enviar sobre esta terra. Voltaram, pois, e referiram ao rei o que a profetisa lhes dissera. Segundo livro das Crónicas 33. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Praticou o mal aos olhos do Senhor, imitando as abomináveis práticas das nações que o Senhor expulsava diante dos israelitas. Reconstruiu os lugares altos que seu pai Ezequias destruíra, erigiu altares ao deus Baal, mandou fazer troncos sagrados e prostrou-se em adoração diante dos astros do céu, prestando-lhes culto. Edificou mesmo altares no templo do Senhor, do qual ele próprio dissera:
O meu nome residirá para sempre em Jerusalém. Erigiu altares para todo o exército celeste nos 2 átrios do templo. Fez passar pelo fogo os seus próprios filhos no vale Ben Hinnom. Entregou-se à astrologia, à adivinhação e à magia. Praticou a invocação dos mortos e a bruxaria e cometeu ações que desagradavam ao Senhor, provocando a sua indignação. Colocou também um ídolo esculpido no templo de Deus, do qual ele dissera a David e ao seu filho Salomão: Neste templo e em Jerusalém, que escolhi entre todas as tribos de Israel, farei residir o meu nome para sempre. E não mais conduzirei os passos de Israel para longe da terra que dei a seus pais, desde que guardem e cumpram tudo quanto lhes ordenei, por intermédio do meu servo Moisés. A lei, os preceitos e os decretos que lhes prescrevi. Mas Manassés desencaminhou Judá e os habitantes de Jerusalém, a ponto de fazerem maiores males que todas as nações que o Senhor aniquilara diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe prestaram atenção. O Senhor mandou então vir contra ele os generais do exército do rei da Assíria. Prenderam Manassés com arpões, ataram-no com guilhões e conduziram-no para a Babilônia. Na sua angústia, orou ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se profundamente diante do Deus de seus pais. O rei dirigiu-lhe uma prece e ele ouviu a sua oração, reconduzindo-o a Jerusalém e ao seu trono. Manassés reconheceu desse modo que só o Senhor é o verdadeiro Deus. Depois disto, construiu um muro exterior à cidade de David, a oeste de Guion, no vale que ia até à entrada da Porta dos Peixes e rodeava Ofel. Era muito alto. Colocou também chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Fez desaparecer do templo do Senhor os deuses estrangeiros, o ídolo e todos os altares que construíra sobre a montanha do templo em Jerusalém. Lançou-os para fora da cidade. Reconstruiu o altar do Senhor e ofereceu sobre ele vítimas e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. No entanto, o povo continuava ainda a sacrificar nos lugares altos, mas somente em honra do Senhor seu Deus. O resto dos atos de Manassés, a oração que dirigiu ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor Deus de Israel, tudo isso está escrito nas crônicas dos reis de Israel. A sua oração, a maneira como foi atendido, as suas faltas, a sua infidelidade, os sítios onde edificou os lugares altos e onde erigiu os troncos sagrados, assim como os ídolos, antes de se ter arrependido, tudo isto está escrito nas atas dos videntes. Manassés adormeceu com os seus pais e foi sepultado na sua casa. Seu filho Amon sucedeu-lhe no trono. Amon tinha a idade de 22 anos quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. Praticou o mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés. Amon ofereceu sacrifícios e prestou culto a todos os ídolos que seu pai Manassés tinha feito. Mas não se humilhou diante do Senhor como seu pai Manassés. Pelo contrário, cometeu delitos muito maiores. Os seus servos conjuraram-se contra ele e mataram-no na sua própria casa. Mas o povo castigou com a morte todos os que tinham conspirado contra o rei Amon e, em lugar dele, proclamou rei seu filho Josias. Provérbios 7. Meu filho, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus preceitos. Observa os meus mandamentos e viverás. Guarda-os como a menina dos teus olhos. Prende-os aos teus dedos, regista-os no livro do teu coração. Diz à sabedoria: Tu és a minha irmã, e chama à inteligência tua parente, para que te guardem da mulher estranha, da desconhecida que tem palavras sedutoras. Estava um dia à janela da minha casa, a olhar por entre as frestas. Vi alguns rapazes ingênuos e no meio deles um jovem insensato. Passando pela rua, junto da esquina onde ela se encontrava, dirigiu-se para a casa dela. Era ao anoitecer, quando já escurecia e se adensavam as trevas da noite. Eis que essa mulher lhe sai ao encontro, vestida como uma prostituta, com uma maldade no coração, provocadora e insolente. Seus pés não podem parar dentro de casa. Umas vezes na rua, outras na praça ou nas esquinas, está sempre à espreita.
Apanha o jovem e beija-o, e sem vergonha diz-lhe: prometi sacrifícios de comunhão e hoje cumpri o meu voto. Por isso saí ao teu encontro, à tua procura, e eis que te achei. Adornei a minha cama de colchas de tecidos bordados e estendi lençóis de linho do Egito. Perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos de amor até ao amanhecer, gozemos as delícias do prazer, porque o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem, levou consigo a bolsa cheia de dinheiro e só voltará lá para a lua cheia. À força de palavras, foi-o seduzindo e arrastou-o com as lisonjas dos seus lábios. Ele seguiu-a imediatamente, como um boi que é levado para o matadouro, como um veado apanhado na armadilha, até que uma flecha lhe trespassa o fígado. É como a ave que se precipita para o laço, sem saber que se trata de um perigo para a sua vida. E agora, meus filhos, escutai-me, prestai atenção às minhas palavras. Que o teu coração não se desvie para os caminhos dela, não te extravies nas suas veredas, porque a muitos fez cair trespassados, muitos foram as suas vítimas. A sua casa é caminho para a sepultura, que conduz à mansão da morte. Olá, caros amigos. Se me estás a escutar no início deste dia, ou no meio das tuas tarefas, na pausa do trabalho, ou talvez até já no silêncio da noite, recebe a minha saudação e bem-vindo a mais um encontro com a Palavra de Deus no Mais 365. Eu sou o Padre João Moita, sou padre das equipas de Jovens Nossa Senhora e assistente do setor de Santarém. É uma alegria continuar convosco este caminho diário através da Sagrada Escritura, um privilégio, e fazemos sempre este percurso na companhia de Nossa Senhora que nos ensina a guardar e a escutar a palavra no coração. Nas leituras de hoje, encontramos dois caminhos muito diferentes. O caminho da escuta da palavra e, por outro lado, o caminho da sedução que afasta o coração humano de Deus. No segundo livro dos Reis, que escutamos, encontramos o rei Josias. Num momento decisivo da história de Judá, acontece algo de extraordinário. Durante obras no templo, é reencontrado o livro da lei. A palavra de Deus tinha sido esquecida, não destruída, mas esquecida. Isso é muitas vezes ainda mais perigoso. Quando o livro é lido diante do rei, Josias rasga. Quando o livro é lido diante do rei, Josias rasga as vestes. Mas desta vez não é apenas um gesto de dor, é um gesto de conversão. Ele percebe que a vida do povo precisa de ser alinhada novamente com a palavra de Deus. E aqui há uma chave muito importante. Não é a palavra que muda para se adaptar à vida, é a vida que é chamada a mudar para se deixar iluminar pela palavra. Talvez aqui já tenhamos feito também esta experiência. Não é a palavra de Deus que muda, sou eu que me devo deixar iluminar e converter. No segundo livro das Crônicas, encontramos Manassés, que chega a tocar fundo na infidelidade. Mas o texto, digo-vos, surpreende-me. Mesmo depois de uma história de afastamento, quando ele se humilha e reza, Deus escuta-o. E isto é muito forte, porque nos diz que não há passado que feche definitivamente o futuro quando há um coração que se volta para Deus. Deus não se cansa de recomeçar conosco. Deus não se cansa dos nossos recomeços. E entre a palavra reencontrada e a possibilidade de conversão, hoje que escutamos o livro dos Provérbios, sentimos-nos diante de uma advertência muito concreta. A sedução do caminho fácil, o engano, da aparência agradável que conduz à destruição interior. É uma linguagem forte, quase simbólica, mas profundamente realista. Porque nem tudo o que atrai constrói, nem tudo o que parece de prazer conduz à vida. A Escritura, a Bíblia, não fala apenas de moral, quer falar-nos de liberdade. E ensina-nos que a liberdade verdadeira não é fazer tudo o que me apetece, mas escolher aquilo que dá vida. A liberdade dirige sempre para o bem.
no mundo de hoje, se fizermos com verdade um raio-x à nossa sociedade, vemos muitas vezes o mau uso da liberdade. Fala-se muito dos jovens, mas não é só. No nosso tempo está instalado sobretudo um drama do mau uso da liberdade. Diria mesmo que em muitos momentos se caminha assim, na libertinagem, fazer o que me dá na gana, o que me dá na cabeça, como se costuma dizer, para ter prazer, alegrias fáceis, respostas e sucessos garantidos. É demonstrativo da desordem, diria, do caos, muitas vezes no nosso mundo. Na passagem de hoje, há um contraste muito claro. Josias encontra a palavra e deixa-se transformar. Manassés cai profundamente, mas ainda encontra misericórdia. O livro dos Provérbios alerta-nos para o perigo de nos deixarmos levar por caminhos que parecem suaves, mas que nos afastam do essencial. Talvez a pergunta para hoje seja simples. O que está a formar o meu coração? A palavra de Deus ou as seduções que passam? Há uma sabedoria espiritual antiga que a Igreja sempre reconheceu. O coração humano não fica vazio, nunca está vazio. Mas, amigos, atenção! Ou ele é habitado pela palavra, por Deus, ou é ocupado por outras vozes. É por isso que a escuta de Deus não é um detalhe da vida espiritual. É uma necessidade diária. O Papa Leão XIV, na visita que fez à Espanha em junho passado, desafiou na vigília de oração com os jovens, mas para todos, a crescer nos tempos de silêncio. O silêncio é o lugar especial do encontro com Deus. Deus é silêncio. A crescer no desapego das vozes que nos dividem, afastam ou distraem. Convido-te hoje a rezar comigo no fim deste episódio. Senhor Deus, dá-nos a humildade de Josias para reencontrar a Tua palavra e deixarmos-nos transformar por ela. Dá-nos a confiança de acreditar que mesmo depois de nos afastarmos, Tu continuas a chamar-nos. Não desistes de nós. E dá-nos a sabedoria para reconhecer os caminhos que parecem atraentes, mas que nos afastam da vida verdadeira. Que a Tua palavra, Senhor, seja sempre a luz que orienta os passos que fazemos e a verdade que guarda o nosso coração. E que Nossa Senhora, que escutava e meditava tudo no silêncio do seu coração, nos ensina a fazer o mesmo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 188. Um abraço em Cristo. Até amanhã.